Hey people, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao meu canal do Instagram. Não é Instagram, que bosta. Hey people, tudo bem com vocês? Venha cá, se aproxime, veja bem e ouça bem o que eu vou lhes falar. Meu nome é Antônio Pereira e antes de mais nada eu quero saber de vocês se estão acompanhando a nossa maratona de lives lá no meu Instagram. E lembrando que essa maratona ela tem uma duração de 14 dias, serão 14 dias de lives consecutivas às 8 e 7 da noite. Muito conteúdo sobre empreendedorismo e como a PNL poderá lhe ajudar no seu cunho empreendedor, na sua forma de empreender. Então, vai lá, segue no Instagram, @AntônioPereira_PNL e acompanha nossas lives. E hoje aqui nesse vídeo nós vamos falar de um assunto muito importante. Algo que eu tenho certeza que cada um de vocês já passou. Eu já passei. É nada mais, nada menos do que não gostar da própria imagem. Eu não gosto da minha imagem. E aí? O que fazer? O que fazer quando você não gosta da sua imagem? Quando você se depara de frente a um espelho e você não gosta do que está sendo refletido. Então você se olha, você começa a se criticar, se autocobrar, se colocar para baixo. Sua autoestima começa a descer. O que fazer? Eu fui uma pessoa assim também. E eu tenho certeza que eu compreendo você. Você que está assistindo esse vídeo agora, se está passando por isso. Ou já passou em algum momento da sua vida. Uma coisa que é muito importante. Mas antes de mais nada, vai aqui embaixo, ó, curte, comenta, compartilha e aciona o sininho. Convida mais pessoas a estarem se inscrevendo aqui nesse canal, que eu vou trazer muito conteúdo que será de suma importância para a vida de todos vocês. E vamos lá. Eu lembro bem de uma amiga. Essa minha amiga ela estava noiva. Eu sou amigo do casal. E assim, ela estava noiva. E quando você está nessa pressão do casamento e tudo, sua autoestima ela oscila muito. E ela tinha uma autoimagem muito distorcida em relação à realidade. E isso é o que acontece na maioria dos casos. A nossa autoimagem não corresponde com a nossa realidade. A nossa autoimagem é completamente diferente daquilo que nós pensamos. Aquilo que nós pensamos é completamente diferente daquilo que nós somos, da como nós estamos. E assim, essa minha amiga, ela se sentia muito acima do peso. Apesar dela estar fazendo dieta, apesar dela ter secado muito também para o casamento, mas ela se sentia acima do peso. Então uma vez eu fui na casa visitar, ela morava na casa dos pais, e quando eu cheguei lá, eu visitei, o noivo também estava, e eu conversando com ela, e ela falando que não se sentia bem para casar, não ia caber no vestido, isso e aquilo. Eu disse, mas você não tirou as medidas do vestido já? Já, então vai caber. Não, não vai, eu ganhei, eu tô gorda, eu tô assim, eu tô acima do peso. Eu disse assim, vem cá, fecha os olhos. Isso é algo que eu já aprendi com a PNL, que é justamente para identificar a autoimagem da pessoa. Fecha os olhos. Como é teu corpo? Como é que você vê? Assim. Eu disse assim, assim ela é. Eu peguei na mão dela e disse assim, assim, desse jeito que está, ela é. Ok. Abri os olhos, comecei a conversar e eu peguei e disse para ela o seguinte. Me diz uma coisa. Me diz assim um corpo que você teria como referência. Então ela começou a citou atrizes, citou cantores, citou artistas. Ah, eu quero ter o corpo de fulano, quero ter o corpo de ciclano, quero ser igual a Beltrana. Eu disse assim, sério, agora vamos trazer para a tua realidade. Pessoas próximas a você que tem o corpo que você gostaria de ter. Ok. Ah, eu tenho minha amiga que é assim, eu tenho minha prima que é assim, eu tenho uma colega de trabalho que é assim, eu tenho uma tia que é assim, eu tenho minha mãe que é desse jeito. Opa! A mãe dela é magra. E ela tem um corpo muito parecido com o da mãe. Ou seja, o corpo que ela quer. E eu cheguei assim, a mãe dela tinha até colocado o vestido dela própria ali num cabide perto. E eu peguei e olhei assim e disse, certo. Quer dizer que o corpo da sua mãe é o corpo que você gostaria de ter? Ela, é. Você não tem o corpo da sua mãe? Não. Eu sou muito diferente da minha mãe, eu sou, tá certo. Aí conversa vai. Ei, vem cá. Pega aquele vestido. De quem é aquele vestido? Ela, da minha mãe. Experimenta aquele vestido. E ela foi lá, não vai caber, eu vou estragar o vestido da minha mãe, quando eu botar vai estourar, e tudo. Eu disse assim, não, pega o vestido e coloca. Ela, não vai caber, não sei pra que você está falando isso. Olha, é um experimento. Pega o vestido e coloca.
Então ela foi lá e tentou, eu vou colocar, mas eu tenho certeza que não vai caber. Ela foi, colocou, demorou um pedacinho, né? Eu acredito que ela estava se vendo no espelho. E ela voltou já vestida. Aí ela voltou. Eu não acredito que o vestido da minha mãe coube em mim. Olha a surpresa dela quando ela teve o choque de realidade entre a autoimagem que ela tinha dela mesma e a realidade. Ela não acreditava que tinha um corpo parecido com o da mãe. E olha o que foi que aconteceu. Ela mudou completamente naquele momento, um choque emocional, um choque que mudou completamente a percepção sobre a autoimagem dela. E quando se relaciona essa questão da autoimagem, ela está muito atrelada com a nossa autoestima. E isso acontece muito desde o período da infância e adolescência, que foi o meu caso. E eu vou estar explicando isso depois. Então, assim, quando você tem essa questão da sua imagem, que não gosta da sua imagem, é normal você evitar passar por espelhos. Você não gosta, você odeia olhar para a tua imagem. Se você se depara com um momento desse, então você tem alguma... Você tem algum impedimento em relação à sua autoimagem. Você tem algum... Como é que eu posso citar? Você tem algum... Sério. Você não aceita, pronto. Você não está aceitando a sua autoimagem. Quando você começa a odiar passar perto de espelho. E a adolescência, ela costuma ser um horror. Porque, principalmente, a adolescência há muita alteração. Alteração do corpo, alteração da autoimagem, Ocorrem muitas alterações hormonais, então oscilam muito. E muitas vezes já começa essa questão da aceitação da autoimagem por conta disso. Principalmente por conta da cobrança da sociedade. Para você ter o corpo ideal, você precisa ser assim. Para você ter o corpo... Você ser reconhecido pela sociedade, você tem que ser assim. Você tem que ser bela se for assim. Você tem que ser bonito se for assim. Se tiver um corpo atlético. Meu amigo, minha amiga, eu tenho uma coisa para dizer a você. O corpo ideal é o seu. O corpo ideal é o que você tem hoje. Lembra de uma coisa que eu costumo dizer. Nós somos a obra-prima mais valiosa de Deus. Independente de sua crença, independente do seu credo, independente da sua religião, ou no que você acredita no ser superior, nós somos uma criação divina. Nós somos uma obra-prima, a perfeição. Então, não importa, o corpo que você está hoje é o seu. Esse é o seu corpo, é especial para você. Então é nosso templo. E outro ponto muito importante também por exemplo, a minha adolescência, ela foi um horror. Eu tenho certeza que a adolescência de algumas pessoas também passaram por isso, por essa questão da aceitação, por essa questão de se olhar e não se aceitar, de se achar feio, de se achar e começar a se depreciar. Eu lembro que eu era muito magro. Eu era muito magro mesmo. Não, e você não tem noção do quanto não é. O que você está pensando que eu era ainda é menos do que isso. Imagina hoje eu tenho 1,80. Imagina eu ter 1,70 na época, com 17 anos. Eu estava com 1,70, pesando 45 quilos! O peso de um bode magro! Ou seja, eu pesava 45 quilos na época. Eu vestia a calça comprida 36 com 2 pinças. Para quem não sabe o que é uma pinça, é sua mãe pegar a sua calça, reduzir um pouco o cós e costurar. Fez 2 pinças para poder caber, reduzindo a circunferência da calça para poder dar em mim, porque senão 36 era folgado. Olha, para você ter noção do quanto eu era magro, eu não me aceitava. Eu não gostava. Por quê? Principalmente por conta de comentários maldosos. As pessoas sempre quando te olhavam, sempre faziam piadinha de você. Não era à toa que no colégio eu tinha revistas em quadrinhos. Eu procurava levar sempre na esportiva e sempre procurei trabalhar dessa forma. Porque se eu fosse pensar, se eu fosse reclamar ou achar ruim aquilo que vinham falando ao meu respeito, eu ia pirar. Não era à toa que eu era o aluno que mais mudava de apelido. Por quê? Porque eu aceitava logo os apelidos de cara. Então eu era o varapau, eu era o espeto de virar tripa, eu era a flecha do arco e flecha, eu era manequim do prédio. Então assim, foram muitos apelidos, muitos mesmo. Só que aquilo acaba, sabe, te incomodando de alguma forma. Lá no fundo, você acaba criando uma autoimagem sua que não condiz com a realidade, mas que você não se aceita. E aquilo começa a te maltratar. E foi assim comigo, ela começou a me maltratar. Não é à toa que um tempo depois, em meados de 2000, eu entrei numa academia para começar a praticar musculação. Tinha acabado de completar 18 anos. E eu lembro que eu fiz a inscrição na sexta e na segunda eu fui treinar.
Quando eu fui treinar na segunda, poxa, não sabia de nada. Eu cheguei na academia e eu olhei no Cambobó. Quando eu olhei no Cambobó, eu vi aqueles caras muito grandão, treinando forte, sarado e tudo e tal. E eu olhei assim pra mim, gente, isso aqui não é meu lugar. Fui-me embora. E quando eu ia embora para casa, na metade do caminho, a consciência começou a conversar comigo. Disse assim, olha, se você não começar hoje, você nunca vai conquistar seu objetivo. Se você não começar agora, você nunca vai ter resultados. Então, levanta a tua cabeça e volta e começa. No começo vai ser difícil, mas depois passa. E foi assim, quando eu cheguei na academia, morto de vergonha. Então o professor começou a me dar atenção, começou a me ensinar. E cara, olha o que aconteceu. Os caras que eram mais fortes chegavam para mim e começaram a me dar dica. Olha, treina desse jeito, come assim, que você vai ver que em pouco tempo você melhora. E gente, é transformador, transformador. E olha o que é interessante. Eu comecei realmente a mudar de corpo. Eu, dentro de 5 anos, mudei completamente meu corpo. Fiquei maior, fiquei mais forte, fiquei mais definido. E assim, e a autoimagem que eu ainda tinha de mim ali era magro. Eu me olhava no espelho, eu tô magro. Apesar de que eu não vestia mais 36. Eu já estava vestindo 40. Eu já estava vestindo, partindo por 42. E eu me via magro. Só que mesmo eu vestindo as roupas, tendo essa referência pelas roupas, eu me sentia magro, eu me via magro. Eu olhava no espelho, eu via aquele menino raquítico que não se aceitava. E isso se dá muito por conta daquelas vozes que ainda estão ali na cabeça. É como se você estivesse se olhando, você começasse a se autocriticar e venha aquelas vozes e você começa a pensar nas outras pessoas falando. E isso é ruim. E outra coisa, é como se você se sentisse na obrigação de corresponder aos padrões da sociedade. O padrão é o seu. Lembre-se disso, o padrão é o seu. E não sabia que isso acabava me gerando ansiedade social. Quando eu pensava no estado de ter que frequentar um ambiente mais sociável, um ambiente com mais pessoas, isso me incomodava. Não é à toa que eu já começava a falar para mim mesmo que eu era feio, eu era ridículo, ninguém vai me aceitar. E que as pessoas que faziam amizade comigo faziam por caridade, faziam por pena. E quando elas iam me elogiar, eu achava que era brincadeira. Eu achava que era zoação com minha cara. Eu achava que aquilo não era sério. Eu me sentia não merecedor. Eu acreditava e não reconhecia nenhuma das minhas competências, habilidades e não festejava nenhuma vitória minha. E isso me colocava tão para baixo, que eu não queria nem sair de casa. Sabe, eu não queria fazer amizade, nem à toa que quando eu chegava no canto, eu entrava mudo e saía calado. Poucas pessoas que reparavam em mim naquele momento. Mas por quê? Por conta da aceitação da autoimagem. E olha, o prejuízo que essa questão da aceitação da autoimagem, eu não gostar da minha própria imagem, me afetou. Me afetou socialmente, me afetou profissionalmente. Isso na época, no começo, né? Logo quando eu saí da adolescência para a fase adulta. Isso tem muito a ver com aquilo que foi construído na minha infância, adolescência, até chegar ali. E o quanto aquilo veio me afetando. Até que eu comecei a estudar programação neurolinguística. E quando eu comecei a estudar, aí as coisas começaram a mudar. Então eu comecei a aplicar algumas técnicas em mim. As técnicas da autoimagem. Eu comecei a mudar a minha autoimagem. Eu comecei a me enxergar como eu realmente sou. Assim como você, é importante também começar a se enxergar como realmente é. E uma coisa que a gente, quando trabalha com a questão da autoimagem, ela está muito atrelada com a autoestima. E a autoestima, muitas vezes, ela oscila, às vezes ela está alta, às vezes ela está baixa. Mas é importante nós trabalharmos essa autoestima, ela está fundamentada num tripé, que é a autoapreciação, é o primeiro tripé. Quando falamos da autoapreciação, é você se auto-perceber, se auto-notar, reconhecer suas competências e habilidades, que eu sei que você tem. E se você puder até listar, é importante. Um pressuposto da PNL fala o seguinte: nós já temos todos os recursos necessários. Ou seja, você pode mudar a sua autoimagem. Você pode se aceitar. Você pode enxergar quem realmente você é. Porque você já tem todos os recursos, você tem competências, você tem habilidades para isso. Então, aprende a se ver. Aprende a se reconhecer, porque aquela autoimagem que você tem não corresponde com a tua realidade. E se você se gosta do jeito que está hoje, parabéns! É porque você já identificou tua imagem real. Se você se gosta hoje como está,
parabéns! É isso mesmo, você está no caminho certo. E um outro pressuposto que nós falamos muito, pressuposto, é não existem fracassos, apenas resultados. Isso está muito relacionado à nossa autoapreciação. Quando você se auto-percebe, quando você percebe que você também pode falhar em algum determinado momento e aprender com essas falhas, aprender com esses resultados. Porque fracasso não existe, tudo é resultado. Não significa que eu peguei um alvo, vou atirar uma pedra no alvo. Eu errei o alvo? Não. Eu apenas acertei em outro ponto. Eu vou jogar a pedra de novo no alvo, passou em outro ponto. Errei o alvo? Não, acertei em outro ponto. E quando eu acerto no alvo, festeja. Festeja, pula. Eu acertei. Show! E isso começa a trabalhar essa tua questão da autoimagem, da autoestima. Um outro tripé, responsabilidade pessoal. Segundo tripé, quando você tem essa responsabilidade pessoal, é assumir, trazer para você o comando, a assumir a sua autorresponsabilidade, evitar terceirizar problemas, evitar culpar os outros, evitar jogar responsabilidade para os outros nas coisas que acontecem contigo. Então, você começa a ter esse controle. Aquilo que estamos fazendo, se não está funcionando, então devemos fazer algo diferente. E isso é um outro pressuposto da PNL. Se o que você está executando hoje não está te levando para o caminho, faz algo diferente. Insistir é diferente de persistir. Insistir é você procurar sempre fazer a mesma coisa esperando resultado diferente. É você estar dando murro em ponta de faca, como nós dizemos aqui no Ceará. E vai dar murro em ponta de faca para ver o que acontece. A faca não acontece nada, mas sua mão vai ficar toda cortada, ferida. Olha se você não perdeu os dedos. E assim, e persistir não, cara. Persistir nada mais é do que você encontrar novos meios, encontrar novos caminhos. É como a água de um rio quando segue um curso. A água, quando se depara com uma rocha, com um obstáculo, ela não vai ficar batendo de frente, eu só vou seguir quando isso aqui sair no meio. Não, ela contorna e segue o curso. E outro ponto muito importante, para mudar algo, é importante mudar em nós mesmos. E quando nós mudamos em nós mesmos, tudo ao nosso redor começa a se transformar. Tudo ao nosso redor começa a se harmonizar, a melhorar. E isso, meus amigos, nada mais é do que nossa evolução pessoal. A nossa questão da aceitação da nossa autoimagem. E um outro ponto, que é o outro tripé, é responsabilidade com os outros, com os demais. Porque quando você começa a mudar, os outros também ao teu redor começam a mudar. E assim, e quando você começa a entender que essa mudança dos outros vai gerar comportamentos. E uma coisa que tem um pressuposto da PNL que fala, existe uma intenção positiva por detrás de todo nosso comportamento. Então, assim, por mais que uma pessoa realize um comportamento que não condiz com aquilo que você gostaria, para ela teve uma intenção positiva. Você também tem uma intenção positiva. E muitas vezes essa questão da autoimagem, de nós não aceitarmos nossa autoimagem, tem uma intenção positiva por trás. Por quê? Porque para o nosso inconsciente estamos nos se autoprotegendo da sociedade, se autoprotegendo, não querendo sair. Então ela acaba gerando comportamentos. Mas quando você se aprofunda, vê que esses comportamentos podem ser mudados. Vê que esse comportamento poderá te guiar para outros caminhos. E isso, através disso, quando você começa a perceber que pode mudar, você começa a modelar o sucesso. Então o teu sucesso está chegando e a partir de agora, eu tenho certeza que depois desse vídeo você vai começar a se perceber uma pessoa cada vez melhor. A pessoa divina que você é. Então vai lá, curte, compartilha, encaminha esse vídeo para uma pessoa que está precisando ouvir isso. Está precisando assistir isso. E até o próximo vídeo!